Glórias ao Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias ao Senhor. Eu sou a pastora Rosana e nós estamos aqui mais uma vez para falar do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. E a palavra de hoje está em Jeremias 28 e diz assim: Porque desde o dia em que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia? Então disse eu: não me livrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso me foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. E no versículo 13 diz assim: Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Amém? Glórias ao Senhor. Essa passagem é muito interessante. Ela fala de um homem chamado Jeremias, chamado por Deus para ser profeta. Ele era filho de sacerdote, mas ele foi chamado para ser profeta. E o Senhor falou com ele, falou que ia mostrar coisas para ele, que ia trabalhar na vida dele, que ele foi levantado naquele momento para falar, cumprir o chamado dele. E esse homem aceitou esse chamado, entendeu o chamado, e ele foi levantado para ser profeta. Só que nessa situação aqui, ele estava sozinho, foi jogado dentro de um poço, porque ele profetizava, porque ele falava aquilo que o Senhor falava no coração dele. E nesse versículo que eu li, nesse trecho da palavra de Deus, ele falou que não vou fazer mais, eu não quero mais fazer, eu vou ficar quieto, eu propus no meu coração que não vou mais fazer. Só que ele também diz assim: mas isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e eu não posso. O que ele estava dizendo aqui é que ele não queria mais fazer, por causa da perseguição, por causa das lutas. Ele não queria mais cumprir o chamado. Ele falou: não dá mais, não quero mais. Só que ao mesmo tempo que ele falou que ele não queria, o coração dele apertou, o coração dele doeu. Doeu porque havia um chamado, havia um plano, havia um projeto para a vida dele. E o único lugar nesta terra que nós somos verdadeiramente felizes é cumprindo o chamado do Senhor para cada um de nós. O que a gente precisa entender é que nós nascemos com um propósito, nós nascemos com um projeto. E esse projeto vai se realizar, porque o Senhor que começou uma obra em nós, Ele vai completar. A gente precisa entender que Deus nos ama e não vai dar nada para nós fazer que Ele não esteja cuidando, que não esteja protegendo, que não esteja ajudando. Se você continuar lendo esse texto, você vai ler aqui no versículo 11 e diz assim: O Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca esquecerá. O que ele estava dizendo aqui é que ele confiava em Deus. Ele não queria mais fazer porque estava sofrendo, porque havia um preço a ser pago. Ele estava sofrendo ali, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele não sabia que em momento algum o Senhor ia abandoná-lo e que na hora certa haveria livramento, haveria mudança, haveria transformação. Jeremias, ele estava num conflito, ele estava vivendo uma situação que ele não queria viver, uma situação de opressão, de pessoas perseguindo, de lutas, por estar fazendo a obra, por estar cumprindo o chamado que ele tinha do Senhor, por estar obedecendo a palavra. E Jesus disse também que nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados, nós seríamos difamados, entregues às pessoas. Por quê? Porque havia um sonho de Deus na nossa vida. Não que a gente tem que pagar preço toda hora, mas existem momentos que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos saber qual é o verdadeiro chamado que nós temos e nos posicionar diante dele. Falar assim: Senhor, é isso que o Senhor quer? Então é isso que eu vou fazer. Porque o Senhor garante tudo. Ele vai garantir o cuidado, Ele vai garantir a proteção, Ele vai garantir tudo que a gente precisar. O Senhor tem cuidado de nós nas coisas pequenas, médias e grandes. A nós basta cumprir o chamado, cumprir o sonho, cumprir o projeto. Quantas vezes a gente fala: Senhor, eu não quero mais fazer, não vou mais mexer com isso, não é isso para isso que eu nasci, eu não quero mais mexer.
E o Senhor confirma no nosso coração, não, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cuidando, tem anjos cuidando de você, tem anjos ao seu redor, guardando e te protegendo. Quantas situações na vida a gente passa, que a gente muitas vezes olha para trás e fala, eu não queria ter passado, mas se o Senhor permitiu, é porque o Senhor conhece a minha estrutura e está moldando, está trabalhando. Jeremias estava aqui no conflito, porque ele cria muito e continuou crendo até o fim, que Deus estava com ele, mas ele estava sofrendo. Então ele não queria mais passar por aquilo, mas ele acreditava que ele estava no centro da vontade de Deus. E ele disse que quando ele tentou parar, quando ele falou assim, não quero mais, o coração dele doeu. Ele entendeu que ele precisava continuar, que ele precisava cumprir o projeto. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o projeto e o propósito de Deus. E esse homem, o Paulo, ele foi perseguido, ele sofreu naufrágios, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado. E ele disse assim que todas as coisas cooperaram. É difícil entender naquele momento, mas ele falou claramente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela situação ele não estava entendendo, mas cooperou lá na frente para uma obra, que a gente possa ser servos e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos ao Senhor. Nós levantamos a nossa mão e falamos, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E como Jesus falou no Getsemane, Senhor, se fosse possível era para passar o cálice, mas se não fosse, ele ia passar, ele ia continuar. E foi o que ele fez. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi até o fim. Apesar de lutas, apesar das perseguições, apesar das difamações, apesar dos momentos difíceis que ele passou, ele foi até o fim. E glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo lá na frente também falou, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos um combate a vencer, mas existe uma carreira, existe um caminho, existe um projeto proposto para nós. E nós vamos guardar a fé para cumprir integralmente o sonho e o projeto que Deus tem para nós. Se é para falar, vamos falar. Se é para orar, vamos orar. Se é para profetizar, vamos profetizar. De repente, você foi levantado como pastor, como profeta, como evangelista, como missionário. O que nós precisamos é cumprir o sonho e o projeto de Deus para cada um de nós. Cada um de nós. Existe um projeto, existe um sonho de Deus para nós. E a nós cabe caminhar passo a passo, buscar em Deus, buscar revelação, buscar em Deus qual o projeto que Ele tem para nós. E saber que Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar. E quando a gente tenta sair, tenta fazer as coisas do nosso jeito, o Senhor nos traz de volta. Por quê? Porque o projeto dele não vai mudar. Nós nascemos com um sonho, nós nascemos com um projeto de Deus e Ele vai colocar para nós tudo aquilo que nós precisarmos para cumprir esse sonho. Jeremias foi tirado dali e foi colocado realmente como profeta. Entenderam que ele era um profeta, entenderam que ele era um homem de Deus. Eu me lembro sempre do que Jesus falou naquela cruz. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, muitas vezes a gente não entende isso na hora, mas muitas pessoas, muita gente, muitas situações nos perseguem porque não sabem o que estão fazendo. Simples assim. E a nós cabe orar, abençoar, porque nós fomos chamados como canal de bênção, nós somos chamados para abençoar. E é isso que nós vamos fazer, abençoar. Que nós possamos abençoar, que nós possamos evangelizar, que nós possamos fazer a diferença de modo positivo sempre na vida das pessoas, porque o sonho de Deus, Jesus morreu para todos, todos aqueles que entenderem o sacrifício que Ele fez na cruz, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramado sobre as pessoas, que nós sejamos canal de bênção, que nós oremos pelas pessoas que nos perseguem e abençoamos, porque foi para isso que nós fomos chamados, para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém.